Olá, pessoal. Eu estou aqui fazendo um trabalho no TikTok, mas eu não tenho certeza se está saindo, se está gravando. Eu ainda estou aprendendo a trabalhar nessa plataforma. Estou sempre dizendo, eu estou sempre aprendendo. Eu gosto muito de ler a palavra de Deus, gosto de meditar na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, para mim, é o melhor livro do mundo para ser lido e meditado, entendeu? Então eu vou começar a fazer aqui alguns testes, algumas leituras e conforme o tempo for passando, o que eu for aprendendo e melhorando, eu vou passando para vocês. É sempre um prazer ministrar a palavra de Deus, é sempre um prazer falar das coisas de Deus e dizer que Jesus está voltando, que breve ele voltará. Muitos não acreditam, acham que isso é história de um povo que é fanático, mas nós não somos fanáticos. Nós acreditamos na palavra de Deus, acreditamos em Deus, acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. E porque nós acreditamos, nós estamos sempre pregando e avisando que Jesus está voltando e que não vai demorar a vinda do Senhor Jesus. Os sinais estão se cumprindo na terra e vai pegar muitos de surpresa, né? Aqueles que ouviram a palavra de Deus, não deram crédito e achavam que não era verdade e vão ser surpreendidos quando a trombeta tocar na vinda de Jesus. Somente os salvos irão ouvir o toque da trombeta. Os que morreram sem Cristo vão esperar a segunda ressurreição. Aqueles que praticaram, né, tudo que a Bíblia condena, que a palavra de Deus condena. A idolatria, a feitiçaria, o homicídio, o roubo, a mentira, o adultério. Eu creio que aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem muito bem quais são os pecados que impedem o homem de entrar no céu. Mas, se você não sabe, estuda a palavra de Deus, procura examinar a palavra de Deus, para que você não seja enganado ou enganada. No livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 15, diz assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então, esses aqui ficarão de fora. Como assim, irmã Neuza? Não entrarão no reino de Deus. Nós temos um texto bíblico que está escrito em Mateus, capítulo 7. Eu estou aqui, eu não preparei, eu estou lembrando de textos para falar. E Mateus, capítulo 7, diz assim: os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Por que isso? Porque a porta larga, ela oferece tudo de belo que tem no mundo, tudo de bom. Nós podemos desfrutar das coisas boas que existem no mundo, com certeza. A primeira coisa que nós devemos amar e considerar e respeitar é a nossa família. Nossa família é um bem precioso dado por Deus. Mas nós temos os prazeres, que temos as diversões, temos os passeios, temos um bom alimento, temos viagens, temos, enfim, muitas coisas que nos trazem alegria, sem que seja necessário cometermos pecado. Porém, muitos estão deixando-se levar pela proposta que o adversário, que Satanás oferece, que é gostoso. O pecado é belo, o pecado é gostoso. O pecado traz prazer na carne. O pecado, ele é carnal. Então, no momento em que o homem está vivendo, em que ele está se divertindo, em que ele está satisfazendo a sua carne, os seus desejos carnais, ele se sente bem, ele tem prazer.
Uns se dão a bebida, outros a, a sensualidade, outros as baladas, outros festas onde as pessoas estão perdendo a sua saúde, passam noites acordadas, noites bebendo, se distraindo, mas tudo isso é a porta larga que conduz o homem à perdição. Por isso que o Evangelho de Mateus diz aqui os dois caminhos, capítulo 7, versículos 13 e 14. E ele escreveu aqui na palavra de Deus que o caminho largo, espaçoso, muitos entram por ele, porque é um caminho fácil, é um caminho que pode tudo. Mas o caminho estreito que conduz à salvação é o caminho em que o homem tem que renunciar ao pecado, em que o homem tem que ter uma vida. Quando eu digo homem, o ser humano, estou falando da raça humana, não estou falando exatamente do sexo masculino e sexo feminino. Então, o homem, para ele permanecer na presença do Senhor, para ele permanecer no caminho estreito, ele precisa renunciar aos seus desejos da carne, renunciar ao pecado. Não é só isso, precisa amar, precisa perdoar, precisa ter humildade, não pode ser uma pessoa arrogante, orgulhosa, que prejudica o seu próximo. Então, este caminho estreito, ele requer uma vida de santificação, uma vida separada, uma vida, não é uma vida estranha, esquisita, é uma vida diferente, é uma vida de testemunho, de exemplo, como o Senhor Jesus deixou escrito na sua palavra, que ele, Mateus capítulo 11, acho que é Mateus capítulo 11. Como eu não escrevi nada, estou só tentando lembrar aqui, deixa eu ver se eu vou lá para Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, o Senhor Jesus disse assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o jugo de Jesus, você sabe o que é jugo? Jugo é aquela canga que coloca no pescoço dos dois bois, colocando aquela canga, que é o jugo, aqueles dois bois, eles andam par a par, andam juntos um com o outro. Assim é o jugo de Jesus. Quando nós estamos andando na presença de Jesus, obedecendo a sua palavra, nós andamos com ele, nós seguimos os passos de Jesus. Então, e ele diz, o jugo dele é suave e o fardo é leve, porque o pecado não deixa o homem perceber que a escolha dele pelas coisas do mundo, lá no final, vai se tornar para ele uma grande consequência, um fardo pesado, que vai o levar à perdição eterna. Então, esta palavra, eu estou aqui falando alguns versículos, li Apocalipse, li Mateus capítulo 7, li Mateus capítulo 11, porque 10 minutos é incrível como passa tão rápido. Eu quero deixar essa palavra para você. Troque essa vida que você está levando de pecado, de desobediência, valorizando, dando prioridade às coisas do mundo, e dê prioridade à palavra de Deus para que você possa se tornar uma pessoa santificada e entrar no céu pelas portas. Mas este caminho é estreito, é um caminho de renúncia, tem que ter arrependimento, confessar os seus pecados e dizer que Jesus é o seu Salvador. Um abraço de Neuza Baldini e até a próxima gravação, se assim Deus permitir. Se você desejar ouvir Neuza Baldini, me acha aí no YouTube, no TikTok, no meu site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com. Será um prazer receber você. Um grande abraço, Deus te abençoe, a você e a sua preciosa família. Deus te abençoe.